Existe algo muito esquisito acontecendo no Brasil, porque as pessoas estão trabalhando mais do que nunca, estão ganhando muito mais dinheiro do que antes, e mesmo assim elas estão ficando cada vez mais pobres. E o mais curioso de tudo isso é que ninguém percebeu. Então fique comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar o que exatamente está acontecendo, o que está acontecendo com a classe média e o que você pode fazer para não ser mais essa vítima silenciosa do sistema. Então primeiro eu vou te contar uma história que vai soar como uma espécie de uma história de ficção científica, mas pode ser sua realidade. Imagina uma pessoa que eu vou chamar de João. João tem 35 anos de idade, trabalha há mais de 10 anos na mesma empresa e foi promovido 2 vezes nesse mesmo período. Ele teria um salário que seria considerado razoavelmente bom, mas João está muito estressado, porque toda vez que ele olha para o extrato bancário, ele não consegue entender para onde foi todo o seu dinheiro. E todo mês acontece sempre a mesma coisa. O salário entra, o salário sai, às vezes sobra até uma migalha, mas muitas vezes não sobra nada. E o pior de tudo é que ele não se considera pobre, porque ele tem um carro, mora em um apartamento, ele tem internet, tem streaming, tem um celular novo, mas quando bate as contas no final do mês, é como se ele não tivesse trabalhado. Isso faz sentido para você? Porque o João existe milhões de variações por todo o Brasil. Pode ser ele, pode ser ela ou pode ser você. E o pior de tudo é que não é falta de esforço. Esse é o ponto mais importante desse vídeo. Não é preguiça e muito menos incompetência. É um conjunto de forças que empurra a classe média para baixo silenciosamente. E tem um detalhe ainda mais preocupante sobre isso que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas antes de você entender o cenário real, o custo de vida subiu de forma assustadora nos últimos anos. A alimentação, o aluguel, o plano de saúde, a escola das crianças, tudo ficou mais caro. E o salário, quando subiu, subiu muito menos. E sabe o que isso significa na prática? Mesmo que você receba um aumento de salário de R$ 500 por mês, você consegue comprar muito menos coisas do que há 3 anos atrás. O número na sua conta até cresceu, mas o seu poder de compra não. E esse é um dos maiores ladrões silenciosos da vida da classe média brasileira. Agora vamos falar o que realmente está acontecendo sem enrolação. Primeiro, a inflação que você não vê. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, mede uma cesta de produtos. Mas sabe qual é o problema? Essa cesta não é sua cesta. Enquanto o índice oficial registra uma coisa, o preço do aluguel nas grandes cidades, o preço da carne, a mensalidade escolar, o plano de saúde, essas coisas subiram muito mais do que esse índice mostra. A classe média brasileira sente isso no bolso todos os dias, mas o número oficial parece razoável e ninguém levanta a bandeira vermelha. Segundo fator, as armadilhas do consumo moderno. Aí entra outro fator, porque hoje em dia consumir ficou muito mais fácil do que antigamente. Você compra com um clique, parcela em 12 vezes sem juros, ou pelo menos isso é o que parece. Crédito fácil, aprovado na hora, o seu limite do cartão de crédito aumenta sozinho. O sistema foi desenhado para que você consuma mais. Não porque as empresas se preocupam com você, mas o consumismo é o negócio delas. A classe média brasileira tem renda suficiente para conseguir crédito, mas não suficiente para absorver grandes dívidas. E é exatamente essa armadilha que corrói a vida das pessoas. O terceiro fator é a dependência do crédito. Quando a renda não acompanha o custo de vida, sabe o que as pessoas fazem? Elas recorrem ao crédito, ou seja, o cartão de crédito cobre o mês. O cheque especial fica ali por segurança, o empréstimo pessoal resolve aquela situação pontual e o financiamento do carro era necessário. O problema é que cada uma dessas dívidas cobra um preço e infelizmente esse preço é pago com seu futuro, porque você trabalha hoje para pagar aquilo que você consumiu no passado. Enquanto isso, não te sobra nada para você construir no futuro e essa é uma armadilha perfeita. Mas o que ninguém percebe é o seguinte, que o problema não é financeiro, é comportamental, porque é aí que as coisas ficam bem mais interessantes. Agora eu vou te falar algo que pode ser bem desconfortável, porque agora eu vou te falar algumas ideias que para muitas pessoas podem ser consideradas como verdades absolutas. A primeira crença é que trabalhar mais resolve tudo. Essa é sem dúvidas uma das mais perigosas de todas, porque existe uma lógica que parece óbvia. Se você ganhar pouco, é só você trabalhar mais, fazer uma hora extra, fazer uma renda extra, que tudo se resolve. É claro, obviamente eu não vou ser hipócrita, porque isso pode te ajudar muito, mas existe um limite físico para isso. Mas o mais importante de tudo é que se você não muda sua relação com o dinheiro, mais renda significa mais consumo, mais dívida e bem mais pressão. A gente tem alguns exemplos clássicos, porque as pessoas recebem um aumento e no mês seguinte continuam no mesmo aperto. Pessoas que ganhavam bônus, em 3 meses não tem mais nada. Isso acontece porque o problema não era a quantidade de dinheiro, mas sim o comportamento dele. A segunda crença é que parcelar não tem problema. Esse é um dos maiores mitos da cultura financeira brasileira. Aí você pensa o seguinte, eu vou comprar mesmo porque é sem juros. Pode até ser, mas parcelar significa comprometer renda futura. Cada parcela que você faz hoje é um pedaço do seu salário que está indo embora no mês que vem. Aí quando você soma todas as parcelas que estão rolando ao mesmo tempo, como por exemplo roupa, viagem, eletrodoméstico, celular, aí você percebe que boa parte do seu salário já está comprometida antes mesmo de você receber. E quando aparece uma emergência, uma oportunidade ou mesmo uma necessidade
necessidade real, você não tem dinheiro, porque o seu dinheiro já foi gasto no futuro. A terceira crença é que ganhar mais sempre resolve. Eu sei, eu já falei um pouco sobre isso, mas é tão importante que merece mais atenção. Existe um conceito chamado de inflação de estilo de vida. É quando, à medida que sua renda aumenta, o seu padrão de consumo sobe junto. Muitas vezes, até mais rápido do que sua renda. Você passa a ganhar mais, aí já quer trocar de carro, já quer mudar para uma casa maior, os restaurantes ficam mais caros, as viagens ficam mais caras, e claro, né, não pode faltar, as roupas também ficam mais caras. E o resultado disso é que aquele dinheiro que sobra no final do mês continua sendo o mesmo ou até menos. Não é que ganhar mais seja ruim, pelo amor de Deus, é muito bom. É que ganhar mais sem consciência financeira não te deixa mais rico, só te deixa num padrão de vida maior para sustentar. Agora eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. O que acontece com a classe média não é apenas uma questão de má gestão individual, mas sim uma questão estrutural. Porque pensa comigo, da mesma forma que a classe média representa o maior grupo de trabalhadores do Brasil, também representa o maior grupo de consumidores. Ou seja, ela sustenta a produção, mas também sustenta o consumo. Mas quem acumula patrimônio de verdade nessa equação? E não são os trabalhadores, são os empresários, são os acionistas, os donos de imóveis, ou seja, quem tem ativos. A classe média em geral não tem ativos, ela tem salário, e o salário acaba todo mês. Existe uma diferença real entre renda e patrimônio, e isso não é explicado na escola. Eu sei que parece muito óbvio, mas a renda é o que entra todos os meses. Já o seu patrimônio representa tudo aquilo que você acumula ao longo do tempo e que pode gerar mais renda para você sem que você precise fazer nada. A classe média é treinada a buscar renda, mas não a construir patrimônio. E quando você entende isso, a sua forma de enxergar o dinheiro muda completamente, porque você para de se perguntar: meu Deus, como que eu faço para ganhar mais? E começa a se perguntar: como que eu faço para o dinheiro começar a trabalhar para mim? E não, eu não estou falando de sistemas milagrosos. Não estou falando de pirâmide, de tigrinho, de jogo de aposta, nada disso. Eu estou falando de um princípio simples, mas muito poderoso, que enquanto você toca a sua vida, uma parte do seu dinheiro precisa estar trabalhando para você, crescendo e gerando cada vez mais dinheiro. Esse é o jogo que os mais ricos jogam. E a boa notícia é que qualquer pessoa consegue aprender a jogar também, com qualquer valor, com qualquer salário e começando agora. Olha, se você chegou até aqui, é porque você se importa com a sua vida financeira. E isso te coloca na frente de 99% das pessoas. Se você gosta de conteúdos assim como esse, que explicam sobre investimentos, finanças e economia, de um jeito claro e sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu trago análises como essa toda semana. Agora vamos para o que interessa. O que você pode fazer com toda essa informação que a gente conversou hoje? E aqui eu preciso ser bem honesto com você, porque não existe atalho e muito menos fórmula mágica. O que existe é um conjunto de decisões conscientes e tomadas com consistência que mudam completamente o jogo no longo prazo. Primeiro passo: desenvolva consciência financeira. Esse primeiro passo é muito simples, porém é muito poderoso, que é você saber para onde vai o seu dinheiro. A maioria das pessoas não sabe, até sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta em cada categoria. E já sabe, né? O que você não mede, você não controla. Comece pelo básico. Anote tudo que você gasta por um mês. Anote tudo mesmo, como por exemplo café, Uber, assinatura que você nem lembra que tem, supermercado. Aí quando você se depara com o número real, fica bem difícil achar que está tudo bem. E é exatamente aí que começa a transformação. Passo 2. Corte o que não agrega e proteja o que importa. Depois que você cria consciência de onde está indo o seu dinheiro, você deve pensar o seguinte: isso está dando o retorno que eu esperava? Se você tem alguma assinatura que você não usa, cancela. Tem hábito de consumo que é mais por impulso do que por necessidade? Questione. Não se trata de você viver como um miserável, mas sim de você gastar com consciência, de você saber para onde o seu dinheiro vai, em vez de você deixar o mercado e o algoritmo decidirem isso para você. Terceiro passo: construa uma reserva de emergência. Antes mesmo da gente falar de investimento, existe uma base que você precisa construir, que seria a sua reserva de emergência. Seria um valor guardado em uma aplicação financeira com liquidez diária, algo que você consiga acessar rápido, como por exemplo o Tesouro Selic ou mesmo um CDB com liquidez diária, suficiente para cobrir seus gastos essenciais de 6 meses a 1 ano. Com essa reserva, você para finalmente de utilizar o crédito como muleta em momentos de aperto. E isso por si só já muda o jogo. Passo 4. Comece a investir mesmo com pouco. Aqui entra um dos maiores mitos que você precisa derrubar, que seria de que você precisa de muito dinheiro para começar a investir. Com 50, 100, 200 reais por mês, você já pode começar. O que importa mesmo não é tanto o valor inicial, mas sim a consistência e o tempo. Existe um conceito de juros compostos que Einstein chama da oitava maravilha do mundo. A ideia é muito simples. Você ganha juros sobre juros e o seu dinheiro cresce em relação ao valor anterior. Com o tempo, mesmo você começando com pequenas quantias, ao longo dos anos se torna algo significativo, mas só funciona se você começar hoje, não amanhã.
amanhã. O quinto passo é você pensar em renda e em patrimônio, não só em salário. O salário é importante, mas não pode ser a única fonte de renda que você depende. À medida que você constrói patrimônio, seja em investimentos, seja em imóveis, seja em um negócio, esse patrimônio começa a gerar renda por conta própria. Não precisa acontecer do dia para a noite, mas você precisa começar e precisa ser intencional. A maioria das pessoas vai continuar na mesma corrida, vai trabalhar mais, vai ganhar um pouco mais, vai gastar um pouco mais e no final das contas vai continuar no mesmo lugar. Não porque são burras e não porque não se esforçam, mas porque nunca ninguém parou para mostrar como esse jogo funciona. Porque a partir do momento que você entende o que está acontecendo, você tem uma escolha que a maioria das pessoas não tem, que seria de mudar o caminho. A classe média está ficando cada vez mais pobre e não precisa ser assim com você. Perceber o problema já é o primeiro passo e você acaba de dar esse passo. O dinheiro nunca foi um assunto neutro. Ele segue as regras de quem o entende. E agora você está finalmente entendendo as regras. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ver isso. Porque às vezes uma informação do jeito certo muda totalmente a trajetória de uma pessoa. E me conta aqui nos comentários, qual foi o ponto que mais te impactou? Que parte você se identificou mais? Eu quero saber. Nos vemos no próximo vídeo.